Primeiramente, né, quero cumprimentar todos vocês. Estou aqui mais um dia gravando esses momentos para passar para vocês terem conhecimento até do que acontece no cenáculo, como se faz no cenáculo, o porquê, né, Fábio? É, Que não caímos de paraquedas no cenáculo, então é um caminhar que estamos caminhando já faz um tempão. E esses dois santos foi que me ajudou muito, muito mesmo nessa caminhada. Padre Pio foi assim um fechar. Santa Irmã Faustina também. Como eu já disse, eu gosto muito de falar que no começo, né, quando tudo veio a nós, foi tudo novo, tudo assim, sem conhecimento da minha parte, nem das minhas irmãs. E um dia, um padre, é muito querido também, falou, a gente partilhando com ele essas experiências que a gente estava tendo, e ele disse assim, parou e olhou e falou assim, eu não posso ajudar muito, mas eu sei quem pode ajudar vocês. E quando ele falou isso, a gente ficou assim muito alegre, porque a gente já estava buscando essa ajuda há um tempinho. E ele falou, eu vou emprestar 2 livros para vocês, e vocês me devolvam. Era Padre Pio e Santa Irmã Faustina. Então, eu li o da Santa Irmã Faustina, ele é grosso, em menos de 10 dias eu engoli o livro, de tão maravilhada que eu estava. fascinante, né? Fascinante, porque um pouco da história dela era o que a gente estava vivendo. Eu e a Marisa vivendo aquela história dela, que a gente achava que era loucura, né? Que a gente aquilo não era real, mas quando começamos a ler o livro, nós fomos entendendo o que estava acontecendo conosco. E aí depois eu troquei o livro com ela e eu li do Padre Pio. Fiquei maravilhada. Por quê? Eu tinha assim um certo receio do Padre Pio. Não sei te falar por quê. Mas quando eu li aquele livro dele e vi o que ele, pouquinho que a gente estava passando, o Padre Pio passou, então eu fiquei assim muito encantada com a história do Padre Pio. Eu entrei na história do Padre Pio, assim, eu mergulhei foi fantástico. A experiência que eu tive eu e a Marisa, quando acabamos de ler o livro e depois fomos assistir o filme dele, meu Deus, parecia que a gente estava em êxtase. De tão Foi a maravilhoso que mesma era. sensação que eu tive. Você Foi. só quer falar sobre o assunto. E Nossa! às vezes você fica um pouco decepcionado porque as pessoas não estão querendo saber de história de santo. E você está Verdade. com aquilo no coração muito forte, né? E quer falar, e quer contar as histórias. Aí você fala, aham, aham. Aham. Mas e aí? E o futebol? E não sei o quê? É. Sabe? E você está cheio daquilo, né? Para falar naquela história, né? Sedento, né? Para partilhar. É. E uma coisa que você falou, que eu não estava me recordando, né? O, eu e a Marisa, nós achávamos que o que a gente estava passando, as pessoas também tinham, né? Aí, tá vendo? Então, para a gente se tornou normal e a gente conversava com pessoas de oração e no final ela falava, nossa, e eu falava, ai Marisa, parece que a pessoa, Parece que não né? sabem disso, Mas né? como assim? Ou não Então, vivenciam dessa isso. forma, né? E aí depois nós fomos percebendo que aquilo que estava acontecendo com a gente era assim, não são todas as pessoas, né, que passa por isso. Mas enfim, foi uma experiência fantástica. E aí, Fábio, eu comecei a intimidade com ele, sabe? Eu comecei a ter aquela intimidade com o Padre Pio, principalmente a minha história com os anjos, né? Eu fui ficando cada vez mais sedenta com essa história dos anjos. E eu me lembro bem que quando começou essa história dos anjos bem forte, olha para você ver.
Eu estava com a Marisa numa igreja rezando, isso foi uma assim, forte mesmo. E o padre, foi através do Padre Pio, né? Que nós começamos assim a ter essa intimidade com os anjos da guarda. E passamos a clamar, a chamar, a buscar, a rezar, né? E essa experiência que nós tivemos, eu e ela, mais nesse momento eu creio que foi mais a Marisa, porque a gente estava rezando na São Paulo Apóstolo, e ela falou assim para mim, um momento estava tendo lá, e ela falou assim: Nani, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei: o que você está vendo? Ela falou: estou vendo um anjo enorme no presbitério. Eu falei: eu não estou vendo isso. Ela: Nani, mas ele é tão grande. Eu falei: não estou vendo. Não estou vendo. E ela é muito grande, ele está ali, olha, o tempo inteiro. Isso eu já fiquei encantada, né, com isso. E assim foi indo. E nesse dia lá aconteceu muitas coisas que numa outra oportunidade eu vou falar, que foi muito profundo. Foi um momento muito profundo. Mas voltando ao Padre Pio, as experiências que eu tive com ele e tenho, é assim, real, sabe, Fábio? Real. Uma delas foi assim, mais próximo. Eu fiz uma cirurgia, estava no centro cirúrgico. E o anestesista demorou a chegar, e centro cirúrgico ele é frio, né? Eu deitada naquela cama, gelado, e foi me dando um pânico, porque ele estava demorando, e eu ali sozinha, não tinha nenhuma enfermeira, não tinha ninguém. Aliás, aos meus olhos, né? E eu fui ficando meio apavorada. E aquele pânico foi me tomando conta de mim. Aí naquele momento, eu de olhos fechados, eu vi Padre Pio com um sorriso muito lindo para mim. Do lado dele estava, que eu vi, que é meu anjo da guarda, e Nossa Senhora. Imediatamente me deu um bálsamo, um refrigério de paz, de tranquilidade, que eu me acalmei, fiquei tranquila, até o momento do médico chegar. Eles não falaram nada para mim, mas o sorriso dele falou tudo. Foi. Já estavam ali. Já estavam ali. Então, é muito lindo, né? E um outro momento que foi assim também, marcou, foi quando a gente viajou, isso tem 8 anos. Nós fomos para lá, para a cidade do Padre Pio. E a minha vontade era muito grande de conhecer a cidade. Você visitou então São Giovanni Rotondo? Sim, fomos lá, ficamos lá 3 dias. E eu que não... é na Itália, né? Só para quem não na sabe, Itália, o local é na Itália. E aí nós chegamos na cidade, uma cidade muito acolhedora, pequenininha, muito bonita. E fomos na igreja, né? E eu não sabia, a guia não tinha contado para nós que ele estava lá na igreja, né? E a gente naquela fila, e quando eu me deparei, eu estava diante do... Eu não sei, eu não lembro como que fala agora, não é caixão, eu esqueci o nome. Não, ele fica, o corpo dele, né, fica exposto, né? Fica exposto, ele mas... é um dos poucos santos que o corpo não se decompôs. Tá lá, só a mãozinha dele, né, que tá meio sequinha. Grandes milagres da nossa fé, né, da nossa igreja. E aí eu tô andando, quando eu levantei a cabeça, eu me deparei com o rosto dele. Eu tomei um susto. E fiquei olhar, falar: meu Deus, olha o que eu tô vendo, né? Fiquei encantada. E nesse encantamento meu, eu olhando para ele, ele começa a falar comigo. E aí ele dizia assim: Alá Madonna, mas eu fiquei tão apavorada. Olha eu, meu Deus. Fala português, Padre Pio. Alá Madonna o tempo inteiro. E eu olhando para ele, ele falando comigo, eu saí dali assim meio imediato, né? E ainda lembro que eu cheguei para uma amiga e falei: uma Alá Madonna, ela... criatura, brigou comigo, é Nossa Senhora.
Aí eu fiquei assim, encabulada, né? Tá, saímos dali, o nosso grupo era grande, mas um menorzinho, que era mais assim, restrito não, que nos acompanhou. Eu me lembro que estava a Marisa, o Abrão, duas primas, não lembro quem estava mais. E fomos e falamos para a guia, nós vamos ir no hospital. Ela falou, mas não pode entrar lá. Não é mais permitido. Falei, mas nós vamos sim mesmo, eu vou até lá na porta. E fomos, subimos uma subidinha e chegamos na porta do hospital, tinha um guarda bem grande, assim, igual você, assim, maior, um pouquinho forte. E ele estava na porta, eu sei que nós olhamos para ele e ele olhando para frente, subimos a escada, subimos dois lances de escada e ele lá no patamar assim para entrar para o hospital tinha outro. E nesse momento o Padre Pio começou a falar, direcionar a Marisa, vai para a esquerda, vai para a direita, nos levou na sala dos milagres, na sala dele, então as coisas que dele. Não é permitido. Não, e nem entrar no hospital. Isso foi um milagre, né? Um milagre. Que vocês passaram, se tornaram invisíveis. Invisível, totalmente. Foi quem? Foi você, o Abrão, a Marisa? Eu não lembro direito, Fábio, mas tinha duas primas minhas. Você falou. Tinha mais gente, mas eu não me lembro. Tinha um sobrinho, a minha irmã, mas não lembro mais. Um pequeno grupo passou invisível. Invisível. E na hora a gente não percebeu, porque a gente estava aquela euforia de seguir o que ele estava falando, né? Isso é fabuloso. Os médicos passavam, os enfermeiros, depois que a gente foi ver. Sabe, a gente foi indo até chegar lá na sala dele. E aí olhamos e Jesus falou, agora é hora de voltar. Voltamos. Bom, aí chegamos, a guia não estava mais lá na metade do caminho, ela já estava lá dentro da igreja. Aí ela falou, vocês demoraram? Aí nós estávamos dentro do hospital conhecendo. Ela achou que a gente estava brincando, fazendo graça, né? Mas a gente também não achou, não entendeu a dimensão do que tinha acontecido. Aí chegando no Brasil, a gente comentou com a dona da agência. Ela olhou e falou, não, vocês estão brincando. Eu nunca consegui levar um grupo para a entrada do hospital, então o Padre Pio colocou vocês invisível. Aí nós fomos analisando detalhe por detalhe e a conclusão realmente... É proibido entrar. Proibido. Nós estávamos invisíveis para o guarda, para os médicos, para os enfermeiros, para tudo. Pensa, Fábio. Eu fiquei maravilhada. Falei, ai, Padre Pio. Né? Agora, uma coisa que eu sei também é que ela avisou em sonho para Marisa antes que ela iria conhecer o hospital, né? Sim, avisou para Marisa que ela ia conhecer, que nós iríamos conhecer o hospital para ela. E ele levou você? Levou. Lá dentro. Eu tenho vontade de voltar lá de novo e vou, né? Então eu acho assim muito as histórias dele, a intimidade dele, né? E quando eu fui lendo o livro, aquelas coisas que ele passava, não com a dimensão, né, Fábio? Que ele passou. Não, bem menos, né? Mas a gente foi vendo que o que estava acontecendo com a gente era real. Então, o Padre Pio nos ajudou muito nessa transição nossa, né? Nessa mudança. E foi muito bom. E até hoje, eu chamo por ele, peço a intercessão dele, né? Converso com ele. Então, foi um padre que eu... Ai, como eu desejaria que tivesse, sabe? Outro Padre Pio que hoje... Toda vez que eu vou ao confessionário, eu gostaria tanto, sempre pensando, eu queria tanto um Padre Pio. Ali, só uma vez na vida, para confessar, né? por ele, porque ele tinha um dos dons, né, dos inúmeros dons dele, ver a nossa alma, o nosso coração. Então, aquele pecado que você, às vezes, esqueceu há anos atrás, ou alguma coisa que você está fazendo que às vezes você pensa que está correto e não está. Verdade. Ele tem esse dom de... Né? Inclusive tem uma história do confessionário que eu vou contar aqui que eu acho fabulosa. É que uma senhora foi ao confessionário
simplesmente, você não tem mais alguma coisa para me contar? Ela, não. Você tem certeza? Busca no fundo do seu coração. Não, não tenho. Tá bom. Se eu não me engano, ele não deu absolução para ela. Ela foi embora para ela voltar novamente. Aí ela voltou intrigada com aquilo. Mas por que o senhor não deu essa absolução? Aí ele fecha os seus olhos. Porque ele percebeu que ela realmente não lembrava, né? O que você está vendo? Eu estou vendo o Vaticano. Você está vendo o Vaticano. E quem está ali no centro? É um Papa. Quem que é esse Papa? Não conheço esse Papa. Ele, pois é, esse Papa é o filho que você abortou. Nossa. Essa mulher caiu em prantos e desmaiou. Então você vê o dom que ele tinha, e essa mulher, ela tinha abortado, certo? Ela já tinha confessado, né? Não lembrava mais desse pecado, né? E ela simplesmente, o filho dela seria um grande Papa. Então, desse entre vários milagres, né? A convivência dele com o anjo da guarda, né? Nossa, é fantástico. É simplesmente lindo. Ele via, né, os anjos da guarda, né? Ele vê os anjos da guarda. Ele via com os olhos assim, ao se vivo. Como se fosse pessoas, né? Como se fosse E conversava com eles como ele atendia fila, né? Gigante de anjo da guarda, que as pessoas pediam auxílio, e o anjo da guarda chegando. Mas que certa vez chegou um padre, o auxiliar dele lá, o Padre Pedro, você não está vendo que eu estou ocupado? Aí o padre olhou para ele e falou, padre, o que você está fazendo? Não tem ninguém aqui? Você não está vendo aqui a fila de anjos? Você não tá, quer dizer, ele tinha o dom e muitas vezes achava que todo mundo tinha que também enxergar, né? Ele estava atendendo os pedidos das pessoas. É fantástico. E pede para o seu anjo da guarda. E até ele. Então, são dons, assim, extraordinários. Né? Você contando, eu tenho também uma outra experiência. Lá onde acontece o cenáculo, antigamente a gente alugava para os romeiros, que iam para o Divino Pai Eterno, né? Na festa de Trindade. E chegou uma vez lá um senhor novo, querendo ver o que a chácara oferecia, porque ele vinha com a caravana dele do interior e querendo saber se a gente ainda estava alugando. Aí ele entrou, eu já estava lá embaixo das mangueiras, e ele foi até lá. E aí estava eu e Abrão, ele chegou e conversou e perguntou. E quando eu vi que quando ele foi aproximando de mim, ele foi mudando a fisionomia. Aí ele começou a ficar, sabe quando uma pessoa te olha intrigado? E aquilo me incomodou, e eu abaixava a cabeça, e ele olhando, achando assim, eu falei, o que esse homem tem? Pensei, né? E olhava para o Abrão, e o homem olhando um jeito esquisito para mim. Aquilo foi me deixando desconcertada. Aí, quando a gente foi chegando perto daquele quiosque, onde serve o lanche para o cenáculo, a lanchonete, ele chegou para mim e falou assim, deixa eu falar com a senhora, eu estou intrigado. Falei, pois não. Aí ele falou assim, a senhora é enfermeira? Falei, não. Falei, não. Ri, né? Achei engraçado. Falei, não. A senhora foi, eu não lembro mais o nome do interior. A senhora estava lá nessa cidade? A senhora foi? Eu falei, também, não conheço essa cidade. Aí ele falou assim, a senhora estava lá. Aí eu falei, não. Aí o Abrão falou assim, não, ela não conhece, ela nunca foi lá. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele disse assim, deixa eu contar uma história para a senhora. Eu falei, pode contar. Tem mais ou menos 10 dias, o meu pai, que era o meu tudo, minha vida, adoeceu. E internei meu pai e estou lá no hospital um sábado cedo, chorando, muito desorientado por conta do quadro dele.
E saí para fora no corredor e chegou uma mulher e falou para mim assim: entrega seu filho para Nossa Senhora, deixa, ou seu filho não, seu marido, seu pai, seu pai, entrega ele para Nossa Senhora, deixa Nossa Senhora agir. E essa mulher era a senhora. Eu olhei para ele e falei: eu? Ele é. Era a senhora. Eu falei: não, mas eu já te falei. Era a senhora. E a senhora falou para mim: vai no banheiro, bate o joelho no chão e faz isso. Aí a senhora ficou sentada, eu fui no banheiro, fiz. Quando eu saí do banheiro, meu pai faleceu. Eu rodei o hospital inteiro procurando a senhora e não achei. E eu olhando para ele. Aí eu ia falando para ele, mas não era eu. Aí nesse momento o Padre Pio veio conversando comigo. Era você sim. Eu te coloquei. Eu te coloquei lá. Fábio, eu olhava pro moço, olhava, escutando aquilo, né? O que ele estava falando comigo. Aí ele reze com ele. Rezei. Ele ficou desentendido mais uma vez, porque eu não ia falar para ele, não, Padre Pio, né? Rezei. E aí entrou o assunto da chácara, tudo, e desconversou. Mas teve esse acontecimento. E ele disse para mim: eu te coloquei lá. Quer dizer, aí eu entendi. Então ele me colocou, só pode, né? Me pôs lá para mim falar para ele esse momento com Nossa Senhora, né? Que era um dos dons dele. Então teve isso, foi forte, foi real. O Abrão ficou assim, ele ficou assim maravilhado, ele ficou: que é isso, né? Não tem como, né? Não ficar, né? Então teve esses acontecimentos. E aí a gente vem caminhando com essa moção do Padre Pio. São presentes aqui ao nosso lado. É real, né? E o que mais assim me encanta também é que o Padre Pio, o que é que o Padre Pio conduzia os filhos? Para a conversão, mudança de vida, né? Ele exortava feio, né? A partir do confessionário também, né? A partir do confessionário, porque a conversão ela começa com um arrependimento, né? Você limpando ali a sua alma, né? Se arrependendo dos seus pecados. Eu acredito que uma conversão verdadeira, ela começa no confessionário, onde você entrega todo aquela pessoa antiga, né? Todos os seus pecados, né? Que é um processo bem bom, uma conversão. Uma conversão por inteira, né? Ela é linda demais, Fábio. Dura durante quase toda a nossa eternamente, vida. Né? A nossa vida. A conversão verdadeira, né? Porque hoje a gente está se deparando muito com uma conversão meia boca. Parcial. Eu me converti. Mas aí você vai vendo o contexto. Conversão não é isso. Postura na vida. Postura, em todo sentido, né? Esses dias eu tinha saído da missa. Não foi da missa, foi daquela reunião do cenáculo. E eu vindo à noite, voltando à noite para casa, e Deus foi me mostrando o trânsito, as pessoas. Porque eu me considero, e sou isso, aprendi a respeitar todas as regras. As leis, né? É um sinal vermelho, não importa se vem pessoas ou não. Deus me tocou naquele momento ali, mostrando que muitas pessoas que são da igreja, às vezes de oração profunda, não respeita esse limite. E é uma educação. Por que você não respeita? Porque não tem ninguém vendo? São regras. Um sinal vermelho é um sinal vermelho. Limite de velocidade, segurança, o respeito ao próximo, deixar um ultrapassar na sua frente, fazer uma coisa tranquila e correta. Não. Às vezes você sai de um momento de oração profunda, e você entra no seu carro e sai correndo igual um louco. Briga.
passa dali e acaba que você cria certo tipo, você está tenso, você está desobedecendo leis do homem que tem que ser obedecido. O Padre Pio realmente ele também nos ensinou isso. Ele ficou algum tempo, né, parece que mais de 2 anos, sem poder celebrar, sem poder por obediência, né? Comunhão, estando correto, ele não estava, ele foi acusado de uma coisa que ele não cometeu, com todos os dons, com todo, digamos, o poder que Deus deu para ele, né? Ele sabia que aquilo estava errado, mas ele recebeu a ordem de um superior e simplesmente obedeceu. São Padre Pio, então, que desde aquela época o pessoal já considerava santo, pelos dons que ele tinha. Ele simplesmente obedeceu ordens superiores erradas. Ele poderia muito bem falar, não, mas na confissão eu estou salvando almas, na Santa Missa eu estou salvando almas, e não obedecer. Eu vou parar de salvar almas? Então isso é uma catequese para a gente, a obediência. E são nos pequenos detalhes, é na conduta com o próximo, é no trânsito, igual eu estou falando. Todos eu vejo os sentidos, muito, né? Eu vejo muito isso. Ah, mas não tem ninguém. A regra não é essa. A regra é ficar no vermelho, tá no vermelho. Eu não sei se você sentir uma ameaça ali, alguma coisa à noite, né, de proteção, você fazer, mas simplesmente fazer aquele zigue-zague correndo para... Né? É um caminho, né, Fábio? São coisas erradas. Eu falo que esse é um caminho. E os santos vieram, né? E estão aqui, os livros, as histórias, para nos ajudar. Porque aconteceram com eles, pessoas de carne e osso. Por que não pode acontecer comigo? Né? Então, aí nós vamos caminhando nessa história. Dessa conversão, dessa mudança de vida através dos exemplos dos santos. santos. Porque se você vê um santo fazendo isso, ele não é santo à toa. Não existe nenhum santo que, esse santo ele não é santo. Não existe isso. Tudo é muito bem comprovado, bem provado, né? A igreja é muito cautelosa, né? Nesse sentido. Às vezes tem pessoas que são santas e que não são consideradas santas. Mas os santos é tudo realmente muito bem documentado, né? Padre Pio é indiscutível porque tem inúmeros milagres, né? Nossa. E como é dessa época, dessa geração, que já tinha filmadora e tudo, então ficou muito fácil é muito bem documentado, né? Milagres dele vivo, né? Muitos. E após inúmeros. a morte, né? Tantos relatos que a gente tem. Eu mesmo posso falar com toda firmeza, com toda clareza, a minha experiência com ele, né? E outra, quando eu viajei, eu comprei uma estampa dele grande. Ele falou assim para mim: agora você vai colocá-la na entrada, lá na chácara, na entrada dos quartos. Eu até tenho que voltar lá, porque pintou lá e eu não coloquei. Vou colocá-la lá. Olha bem. Tá vendo só? Na entrada dos Ou seja, quartos. Coisas reais, né? Palpáveis. Então, é fantástico, é muito bom a gente estar com ele, comungando, né? Com as experiências dele, eu falo aqui dos Padre Pio, e com a Santa Irmã Faustina também, quando eu li o livro. Olha que interessante, Fábio. A minha vida, é muito interessante isso, a minha vida toda de casada, eu guardei um santinho da Santa Irmã Faustina. E eu não sabia quem ela era, mas eu guardei. 2, eu não lembro quem me deu, aonde eu arrumei, eu sei que eu carreguei comigo esse santinho da Santa Irmã Faustina. Uma vez, acho que já tem tempo, eu relaciono, porque o Tiago era pequeno, né? O Tiago deveria ter uns 4 a 5 anos, e a gente indo para a fazenda, à noite, estava eu, o Abrão, minha sogra e o Tiago. E o Abrão passando na estrada, uma freira no escuro, em pé. E eu falei: Abrão, uma freira, olha ali. Ele foi passando, ele falou: não estou vendo nada, Rosiane. E eu olhava para trás e ela está ficando para trás.
Sabe, aquela imagem nunca me saiu da mente. E quando começou a minha experiência com a Santa Irmã Faustina, que eu me deparei com aquele santinho de novo, e que eu vi que era a ela. Santa Irmã Faustina, eu fiquei, meu Deus, sabe? E aí, imediato, eu lembrei da visão que eu tive dela na estrada. Falei, olha, eles já estavam no meu caminho, ela já estava no meu caminho, né? E eu fiquei muito maravilhada e guardo até hoje. Hoje eu guardo a minha carteira, o santinho da Santa Irmã Faustina. Então, ela também nos ajudou muito, principalmente com o dom de lidar com os mortos, com as almas, né, daqueles que já faleceram, porque ela também tinha esse carisma, esse dom. Então, eu me lembro que eu achava com a Marisa, meu Deus, isso é espiritismo, a Bíblia é contra o espiritismo. Então, a gente não pode... Que loucura! Olha, Fábio, eu fiquei magrinha só de a gente lutar com isso, né? Interior. Por isso que é bom estudar a vida dos santos. Para você ter esse conhecimento, vamos dizer, na prática. E ajudar, né? Na Eles prática. E nos ajuda. Não apareceu para você simplesmente por sorte, coincidência. Para te auxiliar nessa área também. E auxiliou muito, porque aonde a gente ia buscar para esse entendimento com as almas? Que loucura é essa que você escuta uma alma? Me fala, é uma loucura, né? Para esse mundo nosso. Uma pessoa que duas miseráveis pecadoras escutar almas que já se foram. Então, Deus permitia, aquilo era loucura. Aí onde o padre, a gente pastilhando com ele sobre isso, e ele falou, eu não posso ajudar, eu não entendo disso, mas você vai ler esse livro que vai ajudar. E realmente, a experiência da Santa Irmã Faustina, nesse sentido, foi maravilhosa para mim, a Marisa. E a gente foi entendendo que aquilo era real, que aquilo não era contra Deus, que Deus estava permitindo a gente ter essa experiência. É um dom, hoje eu sei que é um dom. É um dom divino você lidar com as almas. As almas não vêm quando a gente quer, mas quando Deus permite, né? Ele permite, designa a alma ou a gente. E eu também, mas depois eu vou falar sobre isso mais profundo, que é um tema muito interessante, né? Esse padre foi, de certa forma, um anjo para vocês, né? Foi porque mesmo ele não tendo também, conhecimento, né? E às vezes ele tinha o conhecimento, mas se ele fosse falar para vocês, às vezes não teria essa força de demonstrar dois santos com esses dons. Mas eu acho que ele não tinha não. Tudo bem, mas ele foi o suficiente. Não tem o dom, mas às vezes ele poderia tentar explicar e não ia conseguir. Não. Mas foi fantástico Deus tocar nele e ele nos ajudar dessa maneira, né? Porque a nossa busca por ajuda é muito grande no começo, né? E Padre Pio e Santa Irmã Faustina foram assim o ponto que a gente precisava, né? Para o crescimento. Para o nosso crescimento espiritual, a nossa ajuda espiritual. Viver o que a gente vive hoje, esses carismas que a gente vive forte. Então a gente tem que ter conhecimento, entendimento, rezar e ter oração, né? Para ele estar bem presente. Nada para nós, sim para o outro. É fabuloso, né? É. Padre Pio, se a gente fosse falar aqui dos milagres, das proezas, né, dele, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando. Porque são muitas histórias. Eu era apaixonado em escutar as histórias dele. Ou marcar, né? Um encontro pra gente fazer lá marcar as historinhas. Na chácara, pra gente contar as experiências, vai ser muito bom, né? Então vai ser ótimo. Eu amava falar sobre essas coisas, né? Porque é uma mistura de emoção, porque você se ri, você chora, você se sente um nada, né, diante de toda essa entrega dele, né? O filme dele é muito profundo, né? Mas o filme é muito... filme. O filme, ele é pequeno.
Quando você assiste o filme, porque Não são 3 horas de filme. Eu fiz o inverso, porque são 2 etapas, né? Eu fiz o inverso, eu tinha já lido o livro, eu já tinha visto muitas histórias dele, e quando você vai ver o filme, falta muita coisa. É isso que nós estamos falando, é tanta coisa que tem dele, tem as aparições dele lá em Garabandal, que de certa forma ele valida, porque muita gente que a gente vai conversar sobre as aparições de Nossa Senhora, a gente fala de Garabandal, não conheço. E ela tem a assinatura, vamos supor, o aval, eu vejo dessa forma, do São Padre Pio. Né? Tem relatos, por exemplo, uma das histórias, as historinhas são ótimas, né? Crianças brincando no bosque, lá em Garabandal, e os pais ali de longe. E elas rindo, e brincando, e andando, e passeando no bosque. Aí a mãe chamou: o que vocês estão fazendo? Nós estamos brincando, mãe. Mas com quem? Com um frade que tem aqui. Cadê ele? Cadê ele? Não, cadê ele? Não está aqui. Agora já foi embora. Ele mostra aqui tudo pra gente, mas ele conta as histórias daqui. Como é que... Espera um pouquinho. E ele mostra pra gente a história, ele mostra o que Nossa Senhora falou, aonde que foi, tudo. Ele sabe de tudo daqui, mamãe. E um grupinho de crianças. E a mãe olhou, é algum frade, porque lá é frequentado por muitos religiosos. E as mães, algum frade que está aqui, que está contando a história, né? De Garabandal. Se recolheram, foram jantar. E a foto do Padre Pio. As crianças todas: ah lá, mamãe, foi aquele frade. São Padre Pio. Então são essas coisas assim, e isso tudo muito recente, né? As crianças não conheciam, mas é aquele lá, né? Elas não sabiam o nome. É aquele, mãe, daquela foto ali, ó. Padre São Padre Pio. Olha que delícia. Então ele tem, né, cartas escritas para Conchita, que é uma das videntes de Garabandal. Tem contato, então ele bilocava para Garabandal. Então, como é que você acha que uma aparição dessa... Porque muita gente questionou. É claro, porque com os dons que ele tinha, ele tem, né, hoje, né? Só isso, pronto. No meu ponto de vista, é um carimbo de veracidade das aparições, porque muitas vezes você fica questionando: mas será que foi Nossa Senhora que falou isso? Será que não é? Então, isso aí é uma das histórias dele, né? Que eu acho também fabulosa. Não, é tudo que vem, tudo que Deus fez com o Padre Pio, né? Para nos ajudar. É muito lindo, é muito fantástico. E a gente precisa nos fortalecer nessas histórias verídicas, né? Para poder sustentar a nossa fé e continuar a caminhar. Exatamente. Isso é o quê? Nada mais do que pontos para a gente... Porque a fé nossa é muito pequena. Por que Deus permitiu, no decorrer de toda essa nossa história, santos em determinadas épocas? Para quê? Justamente na época que você está. O Padre Pio é na época da Segunda Guerra Mundial. Tem vários milagres ali. Então ele coloca um santo em cada tempo para auxiliar as pessoas. É nada mais, nada menos, não sei nem se é essa forma correta de falar, mas para nos auxiliar. Com certeza. Porque é fácil, fica muito mais fácil você ver um homem de carne e sangue passando por esses motivos, por essas experiências místicas, né? Ensinando a confissão, ensinando a conversar com o anjo da guarda. Eu mesmo eu fico meio... Eu começo a tentar e falo e converso, mas como a gente não tem o costume, né, e vamos dizer, a vivência de ouvir, e não tem a confiança, porque eles estão. Com certeza. Isso é bíblico, Jesus falou, Nossa Senhora fala, o Padre Pio fala muito e conversava com eles. Só que a gente não tem. Tem hora que tem. Não, meu anjo da guarda faz isso. Eu tenho pequenas experiências. Mas na cabeça da gente... Esquece. Você fica, será que foi meu anjo da guarda? Estou arrumando uma coisa. O negócio não vai. Aí você lembra, porque não tem o costume. Meu anjo da guarda, me ajuda isso aqui. Ele vai, por fim, encaixou.
Aí na hora você fica... Nossa. Eu agradeço, muito obrigado, meu anjo da guarda. Mas aí você vai... eu acho que isso aqui já está quase ficando pronto mesmo, sabe? A gente não tem essa convivência, porque a gente não vê, eu não escuto. Tem gente que tem o dom de ouvir. Você tem o dom de ouvir os anjos, né? Você contando os anjos aqui, eu tenho que contar isso. É lindo demais. Eu tenho, assim, é fantástico. A gente ter essa comunhão com os anjos, né? E eu aprendi com o Padre Pio, olha, meu professor. Então, Fábio, gente, Abrão fica rindo de mim. Abrão fala assim, você dá muito trabalho para os seus anjos. Eles devem, ficar muito cansados com você. Dou nada. Falei, você também devia dar trabalho para o seu. Olha, Fábio, mulher, antigamente eu tinha muito isso, nessa vaidade, né? Então, eu me lembro que a gente tinha um casamento para ir, num mês tinha 2 casamentos. E aí, eu mandei fazer uma roupa para um casamento, e como o outro casamento não era ligado, os convidados, eu não queria ir muito com o segundo vestido, que eu já tinha usado. Coisa de mulher. Coisa de mulher. Mas também não queria mandar gastar um dinheiro para fazer outra roupa para casamento, que ia ficar lá no guarda-roupa. Aí eu me lembro direitinho, gente, é maravilhoso. Eu falei pro meu anjo da guarda assim, olha, eu vou com essa mesma roupa, mas você vai fazer uma coisa para mim. Olha a vaidade. Você vai me colocar muito bonita. Pense. Quando eu chegar, as pessoas vão falar assim, nossa, como você tá bonita. Você me entendeu, meu anjo da guarda? Certo, seu anjo da guarda bota a mão na cabeça e fala, ai meu Deus do céu. E Abrão estava escutando, ele, não, Rosiane, isso já extrapolou. Eu falei, mas ele vai fazer, pode ter certeza. Fábio, eu esqueci disso que eu tinha falado com ele. Tô lá no casamento, cheguei no casamento, eu só escuto assim, nossa, como você tá bonita, nossa, como você tá bonita, nossa, Abrão. Na hora fez tum, aí eu olhei pra ele, pisquei assim, viu? Aí ele começou a rir, Abrão começou a rir. Tá então, vendo? eu falei, gente, é lindo demais. Aí o Abrão falou assim, mas eles fazem, né? Porque o trabalho que você dá pra eles, você tem que fazer. Falei, é maravilhoso. Mas isso é um ato de fé, porque na Bíblia fala que o anjo da guarda está para nos auxiliar. Por mais que a gente olhe, mas isso é para uma vaidade ou para alguma coisa. Tem que pedir tudo. É um auxílio. Tudo. Eu peço tudo. Eles estão para nos auxiliar. E aprendi isso com o meu mestre maior, Padre Pio, fazer o quê, Ele né? nos ensina isso. Era problema de carro quebrado. Tudo. Tem uma história disso que é isso aí. O cara indo para algum local, ou acho que ia para São Giovanni Rotondo, e o carro dele quebrou. E ele mexendo, e não acontecia nada. Ele lembrou de avisar o anjo da guarda dele. Anjo da guarda, vá até o Padre Pio e peça ajuda. Aí, resumindo, o anjo da guarda ele resolveu o problema do carro, logo ele foi iluminado ali, resolveu o problema do carro. Na hora que ele chegou na igreja, que o Padre Pio já veio ele recebendo e falou, ei, até mecânico eu tenho que virar agora, né? Que maravilha. Quer dizer, ele não sabia. É loucura, né? Porque não tinha telefone celular, né? Ligou para o Padre Pio? Não. Quer dizer, o anjo realmente tinha falado. E ele eliminou a pessoa para arrumar. É real. Tanto que na hora que ele chegou, até mecânico eu tenho que ser, né, rapaz? Aí o cara ficou, uai, funciona, né? Funciona. Realmente é assim. Funciona, gente. Eu vivo essa experiência com os Santos Anjos. Eu vivo essa experiência com o Padre Pio, né? Com a Santa Irmã Faustina, menos. Ela foi mais de me conduzir, né? Mas é lindo demais, é real, não é loucura. As pessoas pensam que ela tá ficando doida, né? Eu me deparava muito com isso lá em casa, com os meus filhos, né? Abrão não, como Deus é lindo demais, converteu ele para me ajudar, né? Nas loucuras, né? Vamos dizer assim. É porque para o mundo, né? É loucura. É uma loucura. É loucura.
Então, coitada, né? E não deveria ser, né? Não. Porque está aí para todos. Todos nós temos o anjo da guarda. Comunhão, né? Pessoa boa, pessoa ruim, seja quem for, nós temos o anjo da guarda. Só que a gente não aprende a utilizar desse benefício que Deus nos deu. Os livros, os santos, a maioria das pessoas não estão nem aí. Como você teve a informação do São Padre Pio, de Santa Faustina, os livros estão aí nas livrarias. Por que todos não têm essa informação? Porque não buscam. O Fábio, quer ver uma coisa? A Rose, minha irmã, ela tem muita devoção a Santa Teresinha. E vocês acreditam que quando eu vou rezar para Santa Teresinha, eu falo, Santa Teresinha, a minha irmã está precisando muito do seu toque e ajuda. Vai ajudá-la, por favor. Eu não peço para Santa Teresinha, é para a Rose. Então eu falo muito, né? Esses dias nós fizemos uma viagem para São Paulo e eu entrei naquela igreja, acho que é Nossa Senhora do Brasil, São Paulo, fica ali nos Jardins, linda igreja. Conheço por fotos. E aí, chegando lá, eu entrei, tem um lugarzinho que tem vários santos, e não tinha Santa Teresinha. Aí eu olhei para Santa Teresinha, vai lá ajudar minha irmã, por favor, ela está precisando muito. Então, a Santa Teresinha é da Rose. Para mim, Santa Teresinha é da Rose. É porque tem o santo de devoção, né? E aí eu falo, eu não pensei em pedir nada para Santa Teresinha. Que também tem uma história fabulosa. Eu não sei a história de Santa Teresinha, eu quero até ler, que a Rose fala muito. Eu já li. Já? E tive a experiência também de fazer a novena dela. Das de rosas? Receber a rosa. Recebi uma rosa virtual que eu fiquei assim, o homem não recebe rosa, né? E eu recebi uma rosa no dia, olha só, em toda a minha vida, acho que é a única que eu recebi, no dia que eu terminei a novena. Uma rosinha virtual, mandaram te entregar essa rosa. Eu não lembro quem foi, não sei se foi a Rose. Não lembro se foi ela. Simplesmente mandou a rosa. O quê? Então, eu quero até também... eu vou ler a história de Santa Teresinha. Mas é engraçado, para mim, aí eu fico assim, não, meus dois santos, Santa Irmã Faustina e Padre Pio. Parece que eu não abro mais para nenhum. Eu gosto de ler, de entender. Mas você pode ser devota desses dois santos. O negócio é que o que acontece? Quando você começa a ler histórias de outros santos, você também se encanta. Com certeza. Aí aqui também santo ali, e cada um tem uma particularidade. Né? Por exemplo, Santa Teresinha, ela, no final da novena, você recebe uma rosa. Se não receber também, não quer dizer que você vai receber a bênção ou não. O Padre Pio, ele tem muito esses milagres, muito confessionário, né? E Santa Faustina tem esse lado do místico, né? Muito bonito, muito forte, de falar assim com todos eles, né? De falar face a face com Jesus, né? Também é uma história fabulosa. Fabulosa. Os dois, né? Santo Agostinho. Não, eu quero, se não decorrer, é bom, né, Fábio? É bom a gente entender, ler a história, entender, mergulhar na história, né? Qual que é um dos ensinamentos de Santo Agostinho? A persistência da mãe dele, que é a Santa Mônica, ele já adulto, com a vida já, né, toda meia bagunçada, ele era muito culto, né, muito místico. Ele era farrista, né? Farrista. Se eu não me engano, ele tinha um filho, ele não era casado. Isso vem para quê? Demonstrar que qualquer etapa da sua vida você pode ser convertido. Lógico. De verdade. Né? Então, pela intercessão, porque Deus poderia ter feito a conversão dele logo cedo. Mas Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. Então, como o Padre Pio já desde criança já era um místico, vamos dizer assim, um santo, Santo Agostinho também é um dos doutores da igreja, né? Ele foi lá depois de já adulto e com muita oração da mãe. Então isso é para quê? É para que possamos ver que temos que sim persistir nas orações,
que Deus faz independente da época que nós queremos. Eu falo que é uma abertura do nosso coração, né? Uma portinha muito pequena para Deus entrar e agir, né? Então, é isso, meu amigo, a história dos nossos... Depois nós vamos trazer mais aqui, eu tenho certeza, né? Falar sobre os santos é ótimo, né? Eu vou ler mais e depois a gente vai contar. Vamos aprofundar mais na história dos santos? A gente pode fazer depois um podcast ou um vídeo sobre cada santo. A gente aprende, porque nós vamos aprender, imagina. Hoje nós estamos falando sobre Padre Pio. Aprender e viver. Sabe que eu gosto, Fábio? De ter a experiência, porque aí eu tenho firmeza. Eu não conto só a teoria, eu conto a minha experiência, né? Que ela, para mim, é fantástica. Então, você fala a sua experiência ao vivo e a cores. Porque você estudar, você ver, ler sobre um santo, e aquilo ser só uma história, só um filmezinho, não, você tem que entrar aquilo no seu coração, na sua alma, para você tentar, não vale nem se espelhar, mas que seria o correto, né? Imagina você aprender as orações que o Padre Pio fazia, as orações que Santa Irmã Faustina fazia para Jesus, e você copiar trechinhos. Eu já fiz isso na minha vida. A minha oração era um pedacinho de Santo Agostinho. Mas você fica copiando? Mas é que são coisas lindas. Copiar um santo? Eu quero. É uma oração, né? Eu quero. É muito válida, né? E você aprende. Porque muitas vezes você olha e não sabe. Como uma santa que foi para uma igreja e depois perguntou para Jesus. Uma certa vez ela perguntou para Jesus: Jesus, qual foi o dia que a minha oração mais tocou o seu coração? Eu sei. E Jesus falou o quê? Foi aquele dia que você foi e ficou contando os ladrilhos da igreja. Tá vendo? Ou seja, o que é esse ensinamento? Tanto que ele é profundo, que você tem que se dedicar mesmo você não querendo. Porque se essa santa chegou numa capela, não tinha nada para falar com Jesus, imagina como que ela estava naquele dia. Mas ela ficou uma ali, santa, né? Mas ela ficou ali, contando os ladrilhozinhos. Foi o dia que mais agradou, porque foi o dia que ela mais se dedicou, o dia que ela mais se entregou, mesmo sem querer. Estou aqui, não tenho nada para te falar. Você já estava angustiada, estava com enormes problemas, não conta na história o que é, mas com certeza não estava bem. Não é verdade? E aquele momento foi o que mais tocou. Isso é o quê? Um enorme ensinamento. Eu não estou afim de ir para a igreja, eu não estou afim de ir para a missa, estou me sentindo mal, estou meio preguiçoso. É que deve ir. Olha esse ensinamento. Ele entra nisso aí. Mas eu vou para a igreja, mas não tem nada para falar, para fazer lá, vou ficar lá. Vá. Esse ensinamento. Então, como é que você vai pegando trechos de santos e vai montando uma vida muito melhor. Muito profunda, né? O conhecimento, a intimidade, tudo isso nós temos que pegar e nos espelhar, né? Nós temos irmãos que criticam e falam muito, né? Dos nossos santos, das nossas devoções. Então, hoje eu falo assim que a maturidade da minha alma, ela está um pouquinho a mais do que era antes. Porque está procurando melhorar. Porque eu estou entendendo, né? Então, esse contexto, hoje eu entendo, a gente não deve criticar, porque cada um tem uma história, né? E a gente não sabe a história que levou aquela pessoa a estar nesse ponto. Então, a gente deve evangelizar com amor, com paixão, mas criticar não. Então, nós tem irmãos nossos que nos criticam, né? Que a gente adora a imagem, que a gente venera, não, venerar não, que adora, né? Adora muito imagem, que a gente... É tanta coisa, né, Fábio? São pessoas que não têm conhecimento, né? Falam do que não tem conhecimento. E a nossa
a nossa Isso fé, com certeza. A nossa fé nos leva a crer. Claro. Porque hoje eu tenho um entendimento que nós temos que acreditar naquilo que foi dado a nós, o que Deus nos deu. Ele deixou para nós, né? Olha a riqueza que nós temos como igreja católica. Você está falando aí dos protestantes. Nós, como igreja católica, olha a riqueza, os santos. Se a gente quiser ficar aqui 10 anos falando sobre a vida dos santos, nós temos matéria para isso. Só estudar tantos santos que nós temos na igreja. São provas, são testemunhas. O próprio corpo incorruptível do Padre Pio. Isso é o quê? Nossa, é um milagre. O que é isso? Como? Me explica. Né? É humano isso? Não é só o Padre Pio. Tem os santos, tem o mais atual, santos. que é aquele jovem. O Acoutes, né? Olha só, que coisa linda, né? A história Você acha dele. que tem muita gente que não acredita naquilo? Mas e gente aí, deixa de existir? Não deixa de existir porque está ali? Não acreditam porque isso é coisa, acredito que do mal, para cegar uma coisa tão óbvia. Como o Santo Padre Pio. Você acha que qualquer pessoa que não tem uma fé católica e estuda a vida do Padre Pio, porque é documentada, tem filmes, tem filmagens, tem coisas gravadas, relatos. Até pouco tempo atrás, tinha um padre, que eu acho que ele faleceu agora, que ele era coroinha. Ele não é brasileiro, ele era italiano, se não me engano, que estava no Brasil. Eu não lembro o nome dele agora. Ele faleceu há pouco tempo, acho que o ano passado. Ele foi coroinha do Padre Pio. Ele conta coisas assim que vivenciou ali, que não tem relatos ainda. Tão rico que é. E como é que você não acredita numa igreja que tem uma pessoa, vamos dizer, um santo dessa forma, tão próximo de Deus, com tantos dons, e você fala que isso está errado? Não é verdade. Como? Né? Eu não vejo isso. Você é muito de oração, você sabe a Bíblia de cor e salteado, mas como que você me fala sobre esse fato? A fé. Tem que ter fé. Não é nem fé, mas não é nem fé, isso é concreto. Não, eu digo fé, não é? Fábio, para aceitar, fé para entender o que você não vê, né? Fé para ver aquilo que é sobrenatural. O sobrenatural não tem explicação. Não tem. Eu falo isso, sobrenatural divino. É Deus. Deus faz do jeito. O Espírito Santo, ele faz da maneira que ele quer, como ele quer. Não adianta. Não adianta e como a gente você querer. questiona uma religião que tem esses acontecimentos riquissimamente? Do santo, de tudo. E você fala que está verdade. Porque você adora a imagem, essa sua igreja não é... Eu tenho eu tenho um testemunho muito forte. Foi um marco também da minha história com Nossa Senhora. A minha história com Nossa Senhora começou através desse testemunho, através dessa emoção, através dessa intimidade, através dessa, como é que eu falo? Clareza que Jesus me deu com Nossa Senhora, né? Então eu tenho isso, eu posso falar. Ninguém me tira isso, porque eu vivi. Ninguém fala, será que é verdade? Não, eu vivi essa história. Eu sei que ela é verídica, ela é verdadeira, ela é forte. Esse foi o meio que Jesus veio para me mostrar a minha história, né? Então, isso eu carrego comigo, falo muito no cenáculo. Isso nós vemos, assim, nitidamente no cenáculo, dos milagres, as pessoas que frequentam ali, toda hora, né? A gente trabalha ali no cenáculo, ajudando, toda hora você encontra pessoas com... Assim, isso é o quê? Não, é porque... Era a Rosiane? Não. É a presença dos céus. Exatamente. Né? E como é uma obra mariana, é a presença muito forte de Nossa Senhora. E você vê que tudo é sutil, tudo é tranquilo e acontece. Ô Fábio, outro também que a gente não pode deixar de falar é São José. Claro. Gente, São José é muito forte. Uhum. Eu tive uma experiência há pouco tempo com o manto de São José. Nossa, eu fiquei maravilhada, sabe? E ler um livro que eu li, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, meu Deus, me deu... Olha, eu chorei o tempo inteirinho quando eu li aquele livro de São José.
Pensa que homem forte, né? Que homem que carregou o Fábio. Qual é o homem hoje que carrega a castidade da maneira que São José carregou? Me fala, né? Então, São José carregou a castidade no longo do casamento dele. Ele foi castro, Nossa Senhora. Olha que coisa linda. Então, a relação deles foram de amor. O próprio aceite, né? Naquela situação, o homem não aceita. Aceita e depois a sua mulher tá grávida e... Uau, Fábio. Se hoje em dia é complicado isso, imagina naquela época que era tudo muito machismo, tabu, né? Mulher, eu acho que não podia nem mal falar, né? Toda coberta, né? Então, imagina naquela época aceitar, foi um anjo. Gente, é divino. Divino. Um homem por si só, fala, que conversa é essa, rapaz? A natureza do homem, né? Já eu falo assim, o homem hoje, para ele se sustentar nessa castidade, Fábio, ele tem que estar totalmente, corpo, alma e mente aberto a Deus, para ele se sustentar. Tanto os solteiros como os casados, né? Para se sustentar essa castidade. Porque, por que eu falo os casados? Porque hoje, meu amigo do céu, a gente se depara, a gente que atende, é tanta barbaridade dentro de um atendimento assim, espiritual, que você fala, meu Deus, eu não acredito, né? Mas é também um outro ponto que a gente vai aprofundar para falar aqui sobre isso. Mas São José, ele também uma figura bem marcante, eu vejo muito voltada à castidade, voltada à obediência, né? Ao amor, porque foi o amor que ele teve com Nossa Senhora, criou Jesus num amor paterno. O pai que criou, né? Jesus. Se parar para analisar, o pai criancinha ali, ensinando, trabalhando. Vamos imaginar isso, um carpinteiro naquela época, o filho ali, ele ensinando. Quem que era aquele filho? Era Jesus. Jesus. Olha que coisa mais linda, Fábio. Gente, a gente não tem, a cabeça da gente não consegue captar um milésimo do que é a grandeza e a importância, dessa figura que foi São José, né? Para a vida, para a família de hoje. Então, São José também. E eu, há pouco tempo, quando eu falei para você, eu ganhei um manto de Nossa Senhora. Nossa Senhora está comigo. De São José. E eu peguei esse manto e engavetei. E eu estava passando por um momento difícil, deve ter uns 4 meses, e abri o meu criado e me deparei com um saquinho no manto. Eu tirei o manto e eu lembro que, foi fantástico. Olha! Foi muito lindo, sabe? Porque eu gosto que você vê de olhar para você, se você lembra, você até muda o rosto. Além de eu ter essa experiência com ele, eu fui mais além, né? Porque ele me ajudou no outro ponto que eu estava passando. E nesse dia, olha bem, a Paula, ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu não estou passando bem. Ela expulsou o Abrão da cama e falou, vou dormir com você hoje. O que você está sentindo, Paula? Mãe, eu não sei, o meu corpo está ruim. Foi no começo da pandemia. Meu corpo tá ruim, eu tô com coriza. Aí ela falou assim, mãe, eu não quero nem pensar, será que eu tô com Covid? Eu falei, ai, será que você tá com Covid, Paulo? Se tiver, já era, nós estamos. Aí ela deitou, eu falo, fungando no meu rosto, né? Porque ela virava pra mim, querendo dormir coladinha, depois ela afastava, dormimos assim. E o manto de São José, presta atenção, peguei o manto de José, pois eu queria de São José, me protege hoje, viu? Minha filha tá aqui, me protege. E abri ele já estava comigo, dobradinho, mas eu abri ele
e pus aquele... Parece que você já sentia que ia precisar de... Dormimos. Acordei cedo. Ela, mãe, eu não melhorei, tô ruim. Vamos fazer me leva para fazer o teste de Covid. Falei, Paula, mas hoje, se a Covid não deu nem para... né? Eu sei que depois eu fui levar ela para fazer o Covid, o teste. Não sei se foi 2 dias. Esperamos 3 dias, parece. Olha ela com Covid. Com Covid. Ela com Covid. Aí ela ficou tão apavorada que me expulsou, eu e o Abrão, lá de casa. Vocês não podem pegar Covid, mãe. Por favor, vai pra chácara. Eu, minha filha. Nisso o Bruno também com Covid. Dentro da sua casa? Lá de casa, o Bruno também manifestou Covid. Aí fomos pra chácara, eu e o Abrão. Ficamos lá, porque ela estava histérica pra gente não ficar lá perto deles. Era correto, né? Fomos, né? Por mim, eu ficava lá cuidando dos dois. Ficamos na chácara 10 dias. Fizemos 2 vezes o teste, porque ela ligava, vai, por favor, vai fazer o teste. Faz com 7 dias. Consciência pesada, né? Você pegou e pegar de mim. Mãe, por favor, mãe, por favor. Fizemos mais por conta dela. Nada. Então, eu vi naquele momento São José, o manto dele nos protegeu. Então, Fábio, a gente tem que ter fé. Fé naquilo que a gente acredita, fé viver esse amor que Deus nos deixou. E essa fé hoje está escorregando a ladeira abaixo, né? As pessoas não estão tendo mais. Tudo tá tão complicado, né, meu amigo? Muito complicado. Mas nós que temos, eu que acredito, eu tenho que passar. Quantas vezes eu escuto lá no cenáculo? Depois as pessoas vêm me contar, nossa, Rosiane, aquele testemunho, aquela maneira que você falou, do jeito que você contou, foi um divisor, mudou minha vida, olha, eu estou assim, eu fico maravilhada. Porque o cenáculo, a Nossa Senhora vai fazendo ali, no calado, né? Na simplicidade, e eu peço muito para ela, me mostra o que a senhora está fazendo. E ela vai confirmando através das pessoas, né? Eu sou um robô, eu creio. Uma serva, né? Uma serva robotizada, porque eu chego ali, ela age através de mim, né? Quantas vezes já fui fazer o cenáculo, só Deus sabe como eu estava, mas eu não deixo, né? E chego naquele momento, então, da imagem, ela me dá uma força muito grande, Fábio. É impressionante. Primeiro, pegar aquela imagem pesada, né? Segundo, passar nas pessoas, do jeito que passa a imagem, né? Ainda treme, é por Deus, nada humano. Não, e a gente percebe a emoção das pessoas. Que não é simplesmente passou e tá ok. Não. Na hora que existe aquele toque, parece, você vê nitidamente que as pessoas... Mudam. Nem todos, né? Tem gente que vai fechado e não, parece que não... Aí Deus não arromba, né? Não invade. Ele deixa a pessoa ali. Mas com certeza existe algum tipo de benefício de estar, já só de estar procurando, só de ir lá, né? Eu falo só de entrar na chácara. Às vezes é um processo mais longo, a gente não sabe o método que ela utiliza. Um é instantâneo, o outro demora, né? Ela tem o seu próprio método. Mas é nítido você perceber a mudança das pessoas, o comportamento. Né? Muda aquilo, você percebe uma emoção muito grande. É simplesmente fantástico. E você vê que é muito místico esse momento. Totalmente. Né? Místico. A própria força, né? Você não teria força para segurar uma imagem naquela posição, não. Nunca, você tinha que malhar e estar com o braço de Hulk. Nunca, teria mesmo. Porque é muita gente. Fábio, eu já fui ali fazer aquele momento ruim, passando mal, deitada e levantada de madrugadinha, falar, nossa senhora, eu vou, mas a minha frente chegar lá, quando chega lá, pronto, acabou, né? O corpo fortalece, tudo fortalece, então não é nada humano.
É uma obra que Nossa Senhora suscitou e que Jesus firma aquela obra da mãe. E para quê? O que é o cenáculo? É levar os filhos à conversão. Né? O cenáculo é a conversão, a mudança de vida. Libertações. Com muitas, né? Muitas curas, muitas libertações. E os testemunhos, que são assim, infinitos, né? Você não viu o testemunho de uma senhora, não sei quem é, Maria está me contando, do retiro? Fantástico, né? Teve vários, né? Não sei de qual que você está mencionando. Não, acho que eu só li isso. O retiro agora que teve, né? Não que foi na chácara, foi na chácara, né? Não foi o cenáculo, mas foi um retiro promovido pelo cenáculo, que é na mesma chácara. Mas o momento não foi o cenáculo, né? Não teve o cenáculo no retiro, mas teve o momento da água. E olha o que Nossa Senhora fez, olha o tão profundo é aquela água, né? Então Nossa Senhora, ela vai conduzindo, ela vai tocando. E é isso, meu amigo. Vamos aproveitar então, Rosiane, e vamos falar do cenáculo. Como que a pessoa pode participar do cenáculo? Explica pra gente como que funciona. Falar em cenáculo, né, Fábio? O cenáculo agora vai ser nesse próximo sábado. Mas é todo o primeiro sábado do mês. A gente não sabe quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Todo o primeiro sábado do mês se realiza o cenáculo com Maria em Trindade. O local Nossa Senhora que escolheu na nossa chácara lá em Trindade fica bem localizado, fica dentro de Trindade, a 700 metros, olha gente, da Basílica. Agora me pegou que eu não sei quantos da matriz, porque a chácara fica entre a Basílica e a matriz. Então é bem localizada, asfaltada, até a entrada da chácara. É o lugarzinho que Nossa Senhora escolheu para fazer esse momento só para ela. Então eu deixo aqui, já convido vocês, participem desse momento mariano, desse momento com Nossa Senhora, com Jesus, com os anjos, com o Divino Espírito Santo, nem se fala. A presença é muito forte. E agora, sábado, não deixem de participar. É um mês que Nossa Senhora, mais do que os meses anteriores, ela realiza, ela faz muito. Então, vão lá conhecer, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, está ouvindo agora, passem lá, vão visitar o Divino Pai Eterno, passa lá na chácara para conhecer esse pedacinho do céu, saborear esse momento com Maria, por Maria e em Maria. Agradecemos já a presença de todos. E outra, gente, quem for cedo, no cenáculo a gente oferece alimentação. Tem lanche, tem almoço, então as pessoas saem alimentadas, né, Fábio? Também. A gente vende, viu, gente? Senão vai falar, chega lá e fala, nossa, a gente vende o lanche, vende o almoço. Comidinha caseira, feita no fogão a lenha. É gostoso demais, viu? Comida simples, muito simples, mas gostosa. Saborosa.